Estamos aqui hoje para falar de um livro que é obrigatório da FUVEST 2017, mas também é um dos mais odiados pela galera. A Cidade e as Serras. Vamos lá! Antes de qualquer coisa, eu vou começar esse vídeo do mesmo jeito que eu comecei Iracema. Gente, é um livro antigo, ok, tudo bem. Mas vai ficar muito mais tranquilo quando vocês lembrarem de tudo que estava acontecendo na época, quando vocês entenderem quem que é o autor, e assim vai. E diga-se de passagem, apesar de ser um livro, tudo bem, é um livro de literatura portuguesa, porque o Eça de Queiroz, que é o autor, ele é o Machado de Assis de Portugal. Inclusive, eles tinham várias tretas sobre, talvez, questões ali de quem um copiou o outro, enfim, não é disso que a gente vai falar hoje. De qualquer maneira, né, o Eça de Queiroz, ele faz parte do realismo, assim como Machado de Assis. Inclusive, eu não sei se vocês lembram da minha aula, clica aqui no card ou no link da descrição para vocês assistirem essa aula. O Machado, ele é um dos únicos, se não o único escritor do realismo aqui no Brasil. E o Eça é o príncipe do realismo em Portugal. Esse cara também, ele é poderosíssimo, é um homão assim, gente, muito, muito importante. E é conhecidíssimo por outras obras que talvez você já tenha ouvido falar, que é O Crime do Padre Amado, O Primo Basílio e Maias. Então, no final das contas, a gente tem aí um autor que é bem consagrado, e A Cidade e as Serras é o último livro dele. Ele já estava bem velhinho quando ele escreveu. E como o próprio nome já diz, a cidade e as serras. Fala, não me diga! A cidade é o quê? Paris. E as serras são as serras de Portugal, né? Então, basicamente, nós temos Jacinto. Jacinto é o personagem principal. Nós também temos um narrador, que é o José Fernandes. Ele fica meio que em segundo plano, porque apesar dele estar narrando pra gente, ele não é exatamente o ponto principal. O ponto principal é esse tal de Jacinto, mas ele que vai contar pra gente essa história, ou seja, é um narrador que se identifica, é um narrador que tem nome, você sabe quem é. E isso pode até cair, inclusive, na prova, né, gente? Bom ficar esperto, é bom lembrar disso aí. O José Fernandes, ele é convidado para ir para essa mansão, para a mansão do Jacinto, né? Que é um homem, gente, poderosíssimo, muito rico, muito rico. Ele herdou uma grande quantidade de dinheiro de sua família, vem de uma família portuguesa. E aí, calhou que assim, ele tem mansão, ele tem várias tecnologias, ele tem tudo que você imaginar de tecnologia, esse homem tem, sabe? E ele tá em Paris, que na época, gente, tá ali, ó, na efervescência, né, de o quê? De grandes tecnologias. Paris era topster, era a coisa que mais, era a cidade, era o lugar que mais era assim, nossa, que lugar demais, que lugar moderno, que lugar incrível, sabe? E ele tá lá, bem nessa época, quase Belle Époque ali, né? Logo, ele tá junto. Ele tem essa visão de que para ser feliz, você precisa estar na civilização. Você precisa de tecnologia. Você precisa tá ali, ó, junto com o povo, na urbanidade. É quase a briga entre quem mora em São Paulo e quem mora em outras cidades, sabe? Que é aquela coisa assim, mas São Paulo não tem praia, pelo menos não na capital. Mas São Paulo é poluído. Mas tem gente que gosta aqui, ó, do urbano. E o tal do Jacinto também é assim. Então é um cara rico, que herdou da família, então ele não precisa trabalhar. E aí ele dá altas festas, ele é conhecido, gente, como o príncipe lá, né? Inclusive, o narrador, o José Fernandes, se refere a Jacinto como meu príncipe. Presta atenção nisso aqui. Logo, nós temos aí uma descrição extremamente detalhada, e talvez esse seja o problema, né, dali de que as pessoas não curtam tanto a Cidade e as Serras, porque realmente tem um excesso de detalhes, mas é um excesso de detalhes realista, porque eu não sei se vocês lembram, mas o realismo, gente, ele vem em oposição ao romantismo. Enfim, eles basicamente usavam a razão e a ciência para explicar e criticar o comportamento humano. Faziam análises que acreditavam objetivas e aprofundadas, tanto moralmente quanto psicologicamente, para combater as idealizações de mundo que a burguesia romântica curtia tanto. Romantismo era o quê? Subjetivo. Era a arte romântica, era tudo romantizado. Agora, no realismo, não senhor. No realismo é aquilo ali, ó, é objetivo. É o que é. Não confundam excesso de detalhes com falta de objetividade, tudo bem? É objetivo no sentido de que não é subjetivo, né? Fala o que tem que falar, é real.
Pega a palavra pelo chifre, realismo, lembra o quê? Algo real. Então é isso. E o Eça de Queiroz, gente, o autor, ele também tem um pezinho no naturalismo. Por que eu digo isso? O naturalismo é uma fase que anda ali junto com a época do realismo e que tem aqui um livro também que é o Curtiço, do Aloysio Azevedo, que é do naturalismo. O Aloysio Azevedo, gente, eles consideram um cientista, né? Ele realmente, assim, ele acha que ele tá ali observando a galera. Então, tudo que ele vai falar no Curtiço, tudo que tá aqui nessa obra, gente, são personagens que querem provar algo. Por isso que é chamado de um romance-tese. É um romance que quer comprovar uma tese científica. E que é meio que pega todas as coisas da sociedade, são cientistas da literatura, tudo bem? Pegam fatos da sociedade e usam sua literatura para provar que aqueles fatos, que aquelas teorias científicas estão corretas. Então, por exemplo, o Jacinto, que é o protagonista, ele é positivista, ele se declara positivista. No positivista, o homem e as instituições têm que ser organizados e racionais. Quem não contribui, atrapalha. E isso combina com o Jacinto, né? Um cara que acha Paris o máximo, um cara que acha a tecnologia o máximo. Inclusive, tem uma cena que sempre todo mundo cita, porque é realmente o máximo, que realmente mostra qual que é quem é Jacinto de verdade. É que assim, ele mora num sobrado, então tem um elevador que leva ele pro segundo andar, ele tem telefone, ele tem todas as tecnologias, tem televisão, tem rádio, acho que televisão não lembro. Mas enfim, ele tem várias coisas e ele tem um tal de fax, que parece ser um fax, né? Pela descrição ali do narrador. E que recebe mensagens direto da Rússia. Mas quem tá na Rússia fala que é russo. E aí ele recebe altas papeladas em russo. Aí José Fernandes pergunta pra ele assim, você tá entendendo? Ele fala, não. Então pra que serve isso? Ué, pra nada. Porque só o ato de ter algo tecnológico em casa, ó que top, ó que máximo. Parece quando a gente tem aquele aparelho, parece quando a nossa mãe pede de Natal aquele aparelho celular e não sabe mexer, sabe? Então, no final das contas, nós temos aí esse Jacinto, positivista, que se acha bambambam, mas de repente as coisas começam a dar um pouquinho errado pra ele, gente. As festas começam a dar errado, tudo começa a desandar e é claro que ele começa a sentir que a tecnologia não tá fazendo ele ser um cara muito feliz. Sabe quando você vai pra algum campo, pra algum lugar sem tecnologia e começa a ficar meio que tipo... temos um problema aqui. Então, assim, ele começa a sentir isso e começa a entrar numa espécie de depressão, né? Porque ele tá sentindo que, não tá dando certo as coisas na vida dele. Ele vai fazer uma festa e aí um cara traz um peixe pra ele e o peixe fica preso no elevador, a eletricidade acaba, os canos estouram com água quente e altas histórias, assim, chega a ser até um tanto quanto engraçado, né? As coisas que acontecem. E ele começa a perceber isso e também, de repente, ele recebe a notícia de que ele vai ter que ir para uma fazenda em Portugal para ver uma família distante, alguma coisa assim, alguém da família dele distante e tal. Então, ele vai para este campo, ele recebe essa notícia que ele tem que ir para o campo e aí ele pensa assim, bom, se eu tenho que ir para o campo, o que eu vou fazer então? Eu vou já mandar as minhas tecnologias para lá. Porque quando eu chegar, vai estar tudo bonitinho, tudo legalzinho aqui, né? Tem até uma cena, gente, que pra mim foi muito marcante, que é a cena que ele tá no auge da depressão ali, no auge da tristeza, e ele sobe num morro e vê Paris apagada, e vê Paris ali, ó, tudo sem luz. E aí ele pensa, que tristeza, né? Que tristeza essa vida sem tecnologia, que tristeza essa vida no geral. Então, assim, é tudo, gente, uma crítica à Revolução Industrial. E vocês já vão entender mais ou menos o porquê. Ele chega no campo, depois de dele mandar as coisas dele e tal, só que quando ele chega no campo, adivinhem, as coisas dele não chegaram. Então ele fica assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Né? Ele até chega a pedir pro José Fernandes que leve lençol pra ele, porque nem isso ele tem lá, sabe? E ele fica desesperado, mas, ao mesmo tempo, ele começa meio que falar, legal isso aqui. Ele começa a se sentir útil. É a questão da utilidade, né, gente? Porque antes ele nem trabalhava, antes não fazia nada, só fazia umas paradas nada a ver. Então, no final das contas, a utilidade que ele sente e o jeito também que os camponeses, que a galera do campo olha pra ele e o trata como se fosse uma espécie de messias, sabe? Até comparam ele a um santo no livro. Então, ele começa a se sentir um cara especial, sabe? Não só mais um.
Quando José Fernandes chega com as coisas dele, né, o narrador, lembrem-se, quando ele chega com as coisas dele lá no campo, ele encontra, gente, um cara totalmente diferente, um cara que tá de boa com a serra, que tá de boa com o campo. Então, você tem essa contradição aí, a cidade e as serras, por quê? Porque é tudo uma crítica em relação, assim, gente, onde nós vamos ter paz? O que vale mais? Você ser só mais um e ter tudo ao seu alcance na cidade, ou você viver das coisas da natureza? Pegaram? O próprio Eça de Queiroz, ele, enquanto mais novo, quando ele era mais novo, ele queria muito a Revolução Industrial. Mas acabou que a Revolução Industrial chegou e, claro, você aí de casa, você que tá assistindo esse vídeo, você sabe que também não foi legal, não foi uma parada bacanuda, sabe? Não foi uma parada do Hulk máximo. Porque um monte de coisa começou a vir junto com a tecnologia. Né? Mais morte, mais desigualdade, e o Jacinto começa a perceber isso. Ele começa a entender que que as coisas não são tão legais assim. E quando os materiais dele de tecnologia chegam no campo, e que ele já está mega habituado ao campo, mega habituado à serra, ele começa a distribuir. Inclusive, ele se apaixona, né, por uma prima do narrador, do José Fernandes. E aí, ele começa a distribuir as tecnologias dele. Ele dá o telefone na casa de um médico, na casa de não sei quem, sabe assim? E aí, é também a prova de que, assim, gente, tá tudo bem ser tecnológico. A tecnologia, às vezes, é boa para algumas coisas. Mas, vamos nos focar aqui nesta serra, neste campo. É quase um arcadismo. Vocês lembram da época da escola literária, do arcadismo? Que todo mundo queria ser pastor? Todo mundo lá na época da Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, queria todo mundo ser pastor e viver das coisas que a natureza dava? É mais ou menos isso que o Eça de Queiroz tenta discutir nesse último livro que ele escreveu. Essa crítica à sociedade, essa crítica ao sistema, né, que é o capitalismo, que é o sistema que está rolando e que tudo que aconteceu e que ele acabou acompanhando no crescimento. E através do Jacinto e do José Fernandes, ele vai nos mostrando. E aí, quando você entende isso, fica um pouco mais tranquilo, não fica? Porque é atual. Então, acaba sendo bem parecido com a nossa realidade, que a gente não consegue ir pro campo, não consegue ir pra nenhum lugar e ficar sem internet, é uma loucura. Você começa a ter palpitação. Então, basicamente, quando a gente consegue entender isso, fica um pouco mais tranquilo de você ler. Uma obra que é um tanto quanto antiga, mas a gente consegue ali dimensionar para a nossa realidade. Essa obra é obrigatória da FUVEST, mas também é um clássico da literatura. E não se esqueçam que a gente está fazendo resenha de todos os livros dos principais vestibulares do Brasil. Pelo menos a gente está tentando. A gente está lendo aqui, ó, e tentando fazer roteiro, e tentando fazer tudo acontecer. Vai dar certo. Então se inscreva no canal e aperte o sininho para você receber a notificação toda vez que a gente lançar um vídeo e explicar sobre alguma obra do vestibular. Tchau!